em Filipenses capítulo 4. Filipenses capítulo 4. Deixe a sua Bíblia aberta aí, daqui a pouco nós vamos ler um texto. Eu queria retomar essa noite uma série de mensagens que eu iniciei há 2 domingos, quando falei sobre o amor como sendo o caminho do cristão. Eu fiz um parêntese no último domingo para falar sobre como planejar a nossa vida de maneira inteligente. E quando eu digo de maneira inteligente, como planejar a nossa vida de maneira que aquilo que nós construamos, aquilo que nós venhamos a acumular, as nossas riquezas, os nossos bens, possam ser desfrutados por nós, não somente agora, mas também no porvir. E hoje eu gostaria de falar, de retomar esse tema do amor como o caminho do cristão, e eu gostaria de falar sobre o amor como um caminho seguro, porém um caminho árduo e realista. Nós vivemos um tempo em que o inimigo, o maligno, ele tem conseguido, ele não tem tentado, ele tem conseguido esfriar os valores, mais nobres no coração das pessoas. E entender que o mundo secular, o mundo à parte de Deus, o mundo que está voltado para as coisas materiais somente, o mundo que não conhece a Deus, acontecer isso nesses corações é possível de entender. Porém, não é normal e não é possível de entender esses valores perderem o valor no coração da igreja, no coração daquelas pessoas que declaram crer em Deus, declaram seguir a Deus. Valores como o amor, como a família, como a fé, valores como a verdade. Na verdade, são valores que têm perdido o seu valor. E a gente pode pegar a família como exemplo, e a gente olhar como a família tem perdido o seu valor. Como a família se tornou algo descartável. Como o casamento, que é onde começa uma família, se tornou algo tão banal, algo tão sem valor, que hoje, juridicamente, é mais fácil você separar do que casar. Hoje se separa por qualquer motivo. Hoje se abandona filhos por qualquer motivo. A família perdeu o seu valor. E o pior é que a gente está vendo isso dentro da igreja. A família é o bem mais precioso, é a instituição mais preciosa que existe aos olhos de Deus. A aliança mais importante que um homem e uma mulher fazem, depois da sua aliança com Deus, é uma aliança de casamento. Mas se quebra por qualquer motivo. Se eu disser para você, você vai achar que é mentira, talvez não, mas você vai rir, porque pessoas chegam no gabinete e querem separar, porque durante a noite não se entende, porque um quer o ar ligado e o outro quer o ar desligado. E não dá mais, pastor, não aguento mais, quero separar. E onde está a aliança que um dia foi feita? E onde está o compromisso com filhos, que na maioria das vezes existem como fruto desse relacionamento? Os valores importantes têm perdido o seu valor. Se você no seu trabalho, se alguém roubar, ou se alguém se corromper, e você denunciar, você está errado. Você, de 10 pessoas, talvez as 10 vão lhe criticar, porque o certo virou errado, o errado virou certo. Porque os valores têm perdido o seu valor. As pessoas estão se tornando cada dia mais individualistas, pensando mais em si mesmas e menos no próximo. E nós não podemos, viver uma vida olhando apenas para nós mesmos e fazendo escolhas que simplesmente nos beneficiam e pronto. Eu estava analisando essa semana. A gente quer estar perto de pessoas até o momento em que elas têm algo a nos dar. Algo de bom, é claro. A partir do momento que elas não têm mais nada de bom para nos dar, já não é mais interessante aquela relação.
Você já parou para pensar que Deus pode ter colocado você do lado de uma pessoa, talvez não para receber algo em troca, mas para dar algo? Você já parou para pensar nisso? Porque às vezes a gente reclama porque não recebe, mas você já parou para pensar que Deus pode ter colocado você num lugar para você doar algo que só você tem, e que aquela pessoa precisa de você? Mas as relações estão sendo conduzidas de maneira egoísta. Isso é individualismo negativo. Isso não tem nada a ver com o cristianismo. E aí eu repito, perceber isso lá fora, a parte de Deus, é normal, mas perceber isso dentro da igreja não é normal. Nós não podemos ser individualistas, preconceituosos. Não podemos também ser pessoas alienadas na fé, não. Mas nós precisamos resgatar os valores e a aplicação prática de uma palavra chamada amor na vida da igreja, na nossa vida e nos nossos relacionamentos que estão ali ao nosso redor. Nós precisamos viver na prática algo chamado amor. E eu costumo dizer, não é na vida da igreja, é na nossa vida, né? Porque digo na vida da igreja, é na vida do prédio. Já pensou você amando esse prédio, aplicando amor, né? Não, é na nossa vida e nos nossos relacionamentos do dia a dia. Nós precisamos ser pessoas, sabe, de testemunho forte. Nós precisamos ser pessoas de atitudes diferentes. Jesus disse que Ele chamou a sua igreja para ser luz no mundo que está em trevas. Ele disse que Ele chamou a sua igreja para ser sal da terra. E o sal, ele tem duas funções que são primordiais, que é dar sabor, e a outra é preservar da podridão. Mas nós só vamos ser essa luz, nós só vamos ser esse sal, se um dia nós conseguirmos viver o amor que Deus disse que Deus nos chamou para viver como cristãos. Precisamos ter um testemunho para poder ver Deus mudar o mundo e mudar as pessoas através de nós. As pessoas não vão mudar pelo que nós dissermos a elas, mas elas vão mudar pela maneira como nós a amarmos. Tenha certeza disso. Pode ter certeza disso. Nós precisamos de uma revolução, querido, no meio da igreja. Não é uma revolução contra as pessoas, mas uma revolução contra ideias e mentiras que o diabo tem colocado no coração e na mente das pessoas, que se não forem combatidas, elas podem daqui a pouco se tornar verdades destruidoras, como já tem se tornado. Para muitas pessoas o divórcio é algo comum. Por quê? Porque essa é uma verdade que o diabo está colocando na mente e no coração das pessoas. E a Bíblia diz que Deus odeia o divórcio. Deus odeia. O irmão chega, separa a casa de novo, separa a casa e dando glória a Deus e aleluia. E acha que Deus está feliz da vida com ele. O irmão está dentro da igreja ou fora dela, mas eu me refiro a quem está dentro, porque é de quem se espera um comportamento diferente, mas está intrigado com o irmão há tanto tempo, não fala, sabe, não vai com a cara do irmão e tudo, e está tudo bem, está orando, está jejuando, está dando dízimo, E o testemunho, e o comportamento. O amor cristão é um caminho a ser trilhado, queridos, por aqueles que decidiram crer em Jesus. Aqueles que decidiram ser seguidores de Jesus. O amor cristão é um caminho, não é um sentimento. É um caminho a ser trilhado. E Jesus, Ele trilhou esse caminho, porque Ele sabia que ia levar ele a um porto seguro no final. Jesus trilhou o caminho do amor. Jesus perdoou aqueles que o negaram. Jesus perdoou aqueles que o fizeram mal. Sabe, Jesus perdoou, Jesus amou. Jesus fez o que tinha que ser feito, porque Ele sabia o que o esperava. Mas não foi fácil, foi um caminho árduo. Já na cruz, no momento de desespero, Ele disse: Senhor, 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 Sabala Bactame, por que me desamparaste? Senhor, por que me desamparaste? Não foi fácil, mas Ele trilhou.
E ele não enganou ninguém que quisesse segui-lo. Jesus, ele disse, olha, ele disse, se quiseres ser meu discípulo, tome a sua cruz e siga-me. E cruz fala de salvação, fala de vitória, mas cruz fala de sacrifício. Cruz fala de sofrimento. Cruz fala de abrir mão da sua vida, das suas vontades. Cruz fala de renúncia. Jesus disse, quem quiser vir após mim, negue-se a si mesmo. Tem gente que quer ser um seguidor de Cristo, mas não quer negar a si mesmo. Nunca a sua natureza vai permitir que você siga Cristo, porque a natureza humana é corrompida, é malvada. O salmista diz, em pecado me concebeu minha mãe. Você pega uma criança de 1 ano, você já percebe a malícia. É por isso que Jesus disse para Nicodemos, Nicodemos disse, mas como é que pode um homem já sendo velho nascer de novo? Porque Jesus disse que quem não nascer de novo não pode ver o reino dos céus. Porque o que nasce da água, o que nasce da carne é carne, o que nasce da água é do Espírito. Jesus disse, aquele que não nascer de novo não pode herdar o reino dos céus. Ele está falando se não houver esse novo nascimento dentro de nós. Porque o nascimento biológico, nós nascemos em pecado, porque a nossa carne, desde o Éden, está contaminada. Jesus disse, se você quiser me seguir, tome a sua cruz, negue a si mesmo, tome a sua cruz e siga-me. Ele não disse que era fácil. O caminho do amor é um caminho árduo. Amar quem nos ama é uma beleza. Mas amar quem nos faz mal, quem nos persegue, só o cristão faz. Pelo menos é para fazer. E aí eu queria utilizar um texto escrito por Paulo. Paulo escreveu esse texto à igreja da cidade de Filipos. A igreja de Filipos é um dos maiores exemplos de igreja sadia e igreja generosa que nós encontramos no Novo Testamento. E Paulo, durante a sua segunda viagem missionária, ele escreve uma carta para a igreja em Filipos, que é a carta chamada Filipenses, aos Filipenses. E ele faz uma série de elogios àquela igreja, como eu falei, uma igreja exemplar. E uma das únicas exortações de Paulo para aquela igreja é essa que se encontra nesse texto que eu vou ler. Filipenses 4, versículos 2 e 3, que diz assim: eu rogo a Evódia e também a Sintique, é que vivam em harmonia no Senhor. Sim, e peço a você, leal companheiro de julgo, que as ajude, pois lutaram ao meu lado na causa do Evangelho, com Clemente e meus demais cooperadores, e os seus nomes estão escritos no livro da vida. Evódia e Sintique eram duas mulheres. Olha aí que nome bonito para você botar na sua filha, né? Marcele aí que está quase casando, né, Marcele? Olha aí que nome bonito. Evódia e Sintique, né? Eram duas mulheres. E pelo contexto da história, eram mulheres ativas na igreja. Mais na frente nós vamos ver que a primeira célula, ou seja, a primeira igreja no lar, no Antigo Testamento, era realizada na casa delas. Na casa delas. E isso preocupa Paulo, porque pelo contexto havia, né, algum desgaste entre elas. Havia um problema de relacionamento entre elas. Isso preocupa Paulo por quê? Porque havia sobre elas uma responsabilidade muito grande de andar em amor. Uma responsabilidade muito grande de manter vivo o testemunho e a mensagem cristã. Havia sobre elas uma responsabilidade muito grande com o testemunho que elas deveriam dar. Então Paulo escreve para o pastor local daquela igreja, que ele havia aberto a igreja, e havia levantado uma liderança e tinha saído em viagem missionária, e ele escreve colocando a situação. Queridos, é responsabilidade nossa como cristão andar em amor e manter vivo o testemunho e a mensagem cristã. É responsabilidade da igreja. Nós não podemos esperar uma atitude diferente de quem não conhece a palavra de Deus. Se nós não encontrarmos essa atitude diferente no meio do povo de Deus, você vai encontrar onde? A Bíblia fala que o amor é fruto do Espírito. Se é fruto do Espírito, é algo gerado pelo Espírito. E só a igreja do Senhor tem o Espírito, porque a Bíblia diz
que só aquele que decidiu seguir a Cristo tem o Espírito Santo, que nós recebemos no momento em que nós fazemos uma decisão de renunciar às nossas vontades, à nossa vida, e passar a viver a vida que Cristo tem para nós. Paulo estava preocupado porque aquelas duas mulheres tinham uma responsabilidade muito grande, e nós precisamos estar conscientes da nossa responsabilidade como cristãos, do nosso testemunho, das nossas atitudes, da maneira como nós vamos tratar as pessoas, da maneira como nós vamos conduzir os nossos relacionamentos, da maneira como nós vamos amar as pessoas. Há uma responsabilidade muito grande sobre nós. E como eu falei, o que tudo indica, havia um pouco de faísca entre essas duas mulheres, e elas não estavam vivendo em harmonia. E aí Paulo escreve ao pastor da igreja pedindo que ele as ajude, e isso nos ensina algumas coisas que precisam ser observadas por nós. A primeira dela é que isso nos ensina que mesmo pessoas convertidas, mesmo pessoas bem intencionadas podem errar. E às vezes o que nos decepciona, porque é muito comum a gente ouvir pessoas, às vezes a pessoa vem para a igreja e ela percebe o erro de alguém da igreja, e aí ela diz, aqui está pior do que lá fora, aqui eu pensei que a igreja, eu pensei que era todo mundo perfeito. Eu não sei quem disse isso para ela, porque a igreja não é um lugar de pessoas perfeitas, é um lugar de pessoas em busca da perfeição. E esse texto nos mostra que mesmo pessoas convertidas, porque o texto diz que no final Paulo diz, o nome delas está escrito no livro da vida. Isso quer dizer que elas haviam se convertido verdadeiramente. Elas tinham sido companheiras, ajudadoras de Paulo na pregação do evangelho em algumas cidades. Eram pessoas envolvidas na obra. Então às vezes nós criamos falsas expectativas sobre as pessoas, por elas serem líderes, por serem mais antigas na igreja. E quando eu falo de falsas expectativas, eu não estou dizendo que não há essa necessidade, essa responsabilidade sobre nós, mais velhos na fé, de testemunhar. Sim, há essa responsabilidade, de sermos mais maduros do que aqueles que estão chegando. Mas eu falo da expectativa de perfeição, que se cria em torno de quem está na igreja. Quem está lá fora cria essa expectativa em torno de quem está na igreja, e quem está dentro da igreja, quem está chegando, cria essa expectativa em torno de quem está há mais tempo na igreja. E se nós criarmos falsas expectativas, essas falsas expectativas vão nos frustrar. Isso vai ser motivo que o diabo vai usar para nos afastar dos planos e dos projetos de Deus para a nossa vida. Pessoas que criam tais expectativas nunca vão permanecer na igreja, nem em grupo nenhum, porque na primeira falha das pessoas, elas já vão dizer, eu pensei que eu nunca ia ver isso na igreja, eu pensei isso, aí vai para outro lugar, aí chega lá achando que é como ela pensava que era outro, chega lá vai descobrir que tem pessoas que erram, pessoas que falham, do mesmo jeito, aí ela vai para outro lugar, aí daqui a pouco a lista dela de igrejas está enorme. Essa história nos mostra que as pessoas erram. A realidade é que há pessoas que mesmo convertidas, que têm o seu nome escrito no livro da vida, ainda estão aprendendo a andar em amor uns com os outros. Essa é a minha condição, essa é a sua condição. Nós ainda estamos aprendendo. Nós erramos. Nós falhamos. Só que nós, muitas vezes nós sabemos disso, porque ninguém melhor do que nós para sabermos quem nós somos. Nós aceitamos e reconhecemos os nossos erros, nós sabemos que nós falhamos com os outros, nós só não admitimos que falem conosco. Pisou no meu calo, acabou. E tem gente que tem calo por tudo quanto é lado, né? Porque onde você encosta, dá problema, você não pode dizer nada, que dá problema, você não pode fazer, você não pode falar, você não pode fazer isso, você não pode fazer aquilo, que é calo em todo lado. A realidade é que pessoas erram, falham, porque são humanas, porque são limitadas, porque são imperfeitas. As pessoas na igreja seguem a Deus, mas elas não são Deus. As pessoas na igreja seguem a Jesus, mas elas não são Jesus. Que a Bíblia diz que o único que não conheceu o pecado foi Jesus. Acho que às vezes a gente confunde o pastor com Jesus, a gente confunde o nosso líder com Jesus, porque a gente acha que eles nunca vão errar. O amor é um caminho árduo e realista, porque
precisamos ser realistas quanto às falhas das pessoas. E precisamos amá-las mesmo assim. E precisamos amá-las mesmo assim. É por isso que o amor é um caminho árduo e realista, porque nós temos que ser realistas. Nós não podemos viver um mundo de utopia, nós não podemos viver, sabe, num mundo de fantasia, e não, criar falsas expectativas, não. Eu não pastoreio nenhum de vocês, porque eu acho que vocês nunca vão errar comigo, não. Um dia eu já pensei isso. Eu já cheguei ao cúmulo de pensar que tinha pessoas que nunca iam errar comigo. Mas a primeira rasteira me ensinou muita coisa. Porque eu corri para os pés do Senhor. Eu fui orar. Eu fui chorar. E Deus disse: filho, foi assim comigo. Você não é meu discípulo? Você não é meu seguidor? Traíram a mim, que eu sou o mestre. Como é que não vai trair você? E olha o que eu fiz com quem me traiu. Olha o que eu fiz com quem me abandonou. Pedro abandonou. E depois estava lá com Jesus. E Jesus o perdoou. E foi ali aos pés dele que eu aprendi o que é o amor cristão. Isso muda. Isso deixa as pessoas sem entender. Vão lhe chamar de doido, sabe? Vão lhe chamar de um monte de coisa. Nós precisamos amar as pessoas assim mesmo. Uma outra coisa que nós aprendemos com essa história dessas duas mulheres é que na igreja as pessoas são ajudadas a mudar. Paulo escreve uma carta para o pastor. Ele reconhece o que aquelas mulheres eram, o que elas tinham feito. Mulheres de Deus, mulheres que tinham ajudado ele na obra, mulheres que tinham seu nome escrito no livro da vida. E ele diz: pastor, ajude-as. Ajude-as. Na igreja as pessoas erram sim, mas na igreja, pelo menos numa igreja saudável, né, as pessoas são ajudadas a não permanecer no erro. É por isso que existe o discipulado. É por isso que existem os líderes, pessoas mais maduras, para nos ensinar, porque eu não preciso aprender com os erros, com os meus erros. Se eu puder aprender com o erro do outro, melhor para mim, sim ou não? Não é verdade? Por que eu vou ter que aprender com o meu erro se eu posso aprender com o do outro? Se eu tenho alguém mais experiente, mais maduro, que diz: olha, esse caminho eu já fui, se você fizer isso, vai acontecer isso. Eu digo: opa, então deixa eu pular fora. A igreja é o lugar onde as pessoas são ajudadas a mudar. E aqui está uma das muitas diferenças entre a igreja e o mundo. Porque muitas vezes a pessoa diz: aqui está igualzinho. Paulo, ele não passa a mão por cima dela dizendo: não, irmã, nós entendemos isso, não tem problema, né? Afinal de contas, a gente não se dá com todo mundo mesmo, a gente não vai com a cara de todo mundo. É melhor vocês nem ir para o mesmo lugar, porque aí não dá problema. Tem muito cristão fazendo isso, evitando o lugar que outros estão. Tem muito cristão fazendo isso. Paulo, ele não faz isso, não. Paulo, ele pede que, primeiro ele fala com elas, ele diz: olha, rogo, eu peço a vocês, Evódia e Síntique, que vocês vivem em harmonia, que vocês sintam a mesma coisa, o mesmo sentimento que há entre os outros. E aí ele pede ao pastor que as ajude a resolver o problema, porque elas são mulheres de Deus, cujos nomes estão escritos no livro da vida. Paulo pede ajuda para elas. Simplesmente elas não estão conseguindo resolver um problema, vencer uma situação. No contexto secular, as pessoas acham perfeitamente simples e normal evitar alguém indesejável. Não é verdade? Evitar. Não, prefiro evitar. Isso é normal no mundo secular. Mas na igreja, naquela que é a família de Deus, naquela que o amor é a base do relacionamento, nós não negamos o problema. Nós precisamos simplesmente sermos realistas com relação à existência do problema e encararmos e aprendermos a transformar aquela situação. Essa é a diferença. Nós somos ajudados a perdoar na prática. Nós somos ajudados, sabe, a pedir perdão. Nós somos ajudados a viver aquilo que Jesus morreu para que nós vivêssemos.
Nós não fazemos de conta que está tudo bem. Não fazemos de conta que está tudo bem. Mas também não condenamos e nem descartamos as pessoas. Em momento nenhum Jesus descartou aquelas pessoas que erraram com ele. Mas ele também não fez de conta que não tinha acontecido nada. Ele tratou. Paulo, ele faz um elogio às mulheres, né? E nós precisamos, querido, preste atenção no que eu vou dizer para você aqui. Nós precisamos aprender a enxergar o melhor que as pessoas têm. Todo quadro, de longe, ele é perfeito. Toda casa, quando você visita uma casa para comprar, ela é perfeita. Aí quando você muda para ela, com um mês, você já descobriu goteira, cano que não funciona, água que não chega, o portão que não abre como era para abrir. Aí você descobre um monte de coisa. Assim são as pessoas, são os relacionamentos. Só que nós precisamos aprender a ver o que as pessoas têm de bom, aprender a ver o melhor das pessoas, assim como Jesus via, porque todos nós temos falhas, temos defeitos, mas todos nós temos virtudes e temos qualidades. E o amor cristão é aquele que consegue enxergar o que o outro tem de bom, e apesar dos defeitos, ele continua amando, ele não descarta, ele não elimina da sua vida. Esse é o amor cristão. Jesus, ele sabia quem eram os seus discípulos, quais eram suas falhas. Jesus não era ingênuo, gente. Jesus disse para Pedro: Pedro, antes que o galo cante 3 vezes, tu vai me negar. Eu, Jesus? Você não sabe não o que você está falando, nós estamos juntos, é nós. Está louco? Eu te negar, meu irmão? Quando o galo cantou a 3ª vez, Pedro já tinha negado a Jesus, e Pedro lembrou do que Jesus tinha dito. Mas Jesus não abandonou Pedro. Pedro teve a revelação de quem era Jesus. Quando Jesus disse para ele, Pedro, quando ele diz: tu és o Cristo, Filho do Deus vivo, e Jesus disse: sobre esta pedra, ou seja, sobre esta revelação que tu tiveste, eu vou edificar a minha igreja. Jesus sabia que Judas ia traí-lo. Quando ele senta, ele diz: aqui entre vós há um que vai me trair. Você acha que Jesus não sabia? Jesus sabia quem eram os discípulos. Mas quando eles erravam, Jesus não agia com raiva e nem os descartava, não se afastava deles, não. Jesus os amava. Eu acho, tem um texto assim que é fantástico. Lá em João 13, quando Jesus está na ceia, e o texto diz que Jesus reúne com os discípulos, e a Bíblia diz, no final do texto que relata a ceia, diz assim: e amou-os até o fim. Amou-os até o fim. Com tudo que eles aprontaram, com tudo que eles fizeram, Jesus os amou até o fim. Jesus não era ingênuo, Jesus não era besta, Jesus não era otário, né? Jesus não era tudo aquilo que dizem que a gente é, quando a gente ama como Ele amou. Não, Jesus simplesmente amava. Ele simplesmente amava, porque o amor do Pai estava nele, porque o desejo do Pai era de que Ele amasse, porque Ele havia sido chamado para amar as pessoas, porque Ele tinha vindo para amar os pecadores, e a igreja de Cristo é chamada para amar os pecadores, e não para descartar. Jesus, Ele amava. Ele sabia que não existiam pessoas perfeitas, relacionamentos perfeitos, mas Ele sabia que existiam pessoas que precisavam de ajuda, e relacionamentos que precisavam ser aperfeiçoados. Era isso que Jesus sabia. E nós precisamos ser realistas, queridos, quanto ao que somos. Porque deixa eu dizer mais uma coisa bem importante para você. Se você for sincero com relação àquilo que você é, você vai mudar a sua postura com relação aos outros, a não ser que você seja muito hipócrita. Porque na hora que cair a ficha de quem você é, de quais são os teus erros, quais são as tuas falhas, quais são as tuas limitações, você não vai ter coragem de apontar o dedo e de isolar, sabe, de descartar ninguém da sua vida por causa dos defeitos dela. Porque quando nós entendemos quem nós somos, isso nos ajuda a entender o que as outras pessoas são, e aí decidir trilhar o caminho que Jesus trilhou, que foi o caminho do amor.
O amor é um caminho, não é um sentimento. É um caminho que deve ser trilhado por todo aquele que um dia decidiu seguir a Jesus. Porque o amor foi o caminho que Jesus trilhou. E quando nós começamos a trilhar esse caminho, nós começamos a ficar mais parecidos com Ele. Não há nada nesse mundo, nessa vida, que tenha o poder de nos transformar em pessoas mais parecidas com Jesus do que o nosso amor pelas pessoas. Nada. Não tem paletó e gravata que torne alguém mais parecido com Jesus. Até porque eu nunca vi dizer que Jesus usou paletó e gravata. Tem gente que acha que colocando um paletó e uma gravata vai se tornar um cristão exemplar. Mas o nosso amor, o nosso perdão. Agora eu quero repetir para você. O caminho é árduo. É realista. Mas é recompensador. É recompensador. E é muito grande a luta que o diabo tem empreitado, tentando desviar os olhos das pessoas da verdadeira luz. Ele cria luzes falsas, verdades aparentes, com o único intuito: afastar as pessoas do amor. Porque ele sabe que afastando elas do caminho do amor, eles estão afastando elas de Cristo. Você pode vir para a igreja há 300 anos. Se você não trilhar sua vida pelo caminho do amor, você vai estar caminhando. Cada dia que você vem para a igreja é um passo a mais que você dá para longe de Cristo. Esse é o caminho que ele trilhou, é o caminho que ele tem para nós. Eu quero fechar esse momento lendo esse texto de 2 Coríntios 4:4, que fala do que o diabo tem feito, de como ele tem desvirtuado os valores e os princípios, como ele tem tornado os valores sem valor. 2 Coríntios 4:4 diz assim: o Deus desta era cegou o entendimento dos descrentes, para que não vejam a luz do evangelho da glória de Cristo, que é a imagem de Deus. O diabo, ele tem cegado o entendimento dos descrentes, mas nós não podemos deixar ele cegar o nosso entendimento. Nós não podemos deixar ele continuar usando o nosso coração e a nossa vida para fazer florescer mágoas, ressentimentos, atitudes que não condizem com a atitude de Cristo. O amor é um caminho seguro, que nos leva a um porto seguro, mas ele é árduo e realista.